Hoje a gente comemora 1 ano do canal Vem História. Isso mesmo, 1 ano inteirinho com a gente juntinho e só o primeiro ano de muito conteúdo de qualidade e muita coisa boa para você aprender história de forma fácil, divertida e, claro, com muita consciência e crítica, porque sem isso não vale a pena. E hoje, para comemorar 1 ano, eu escolhi um tema que eu gosto muito e acho essencial de que a gente conheça e que a gente tenha mais compreensão sobre. A gente vai falar sobre a resistência indígena, em especial a Confederação dos Tamoios. Então já fica aqui, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo! Vem História! Toda vez que se fala da relação entre indígenas e colonizadores aqui no Brasil, a gente tem muito problema, muita controvérsia, muita polêmica. Por quê? Porque, como todo historiador sabe, a história é sempre escrita pelos vencedores, a história oficial. E nós, historiadores, temos a função de varrer a história a contrapelo. O que isso significa? Que é ir contra a corrente, ir contra essa história narrativa dos vencedores e começar a procurar aquilo que não foi revelado, aquilo que os vencedores quiseram esconder para debaixo do tapete. Todas as atrocidades, todas as coisas erradas, tudo aquilo que eles tiveram que fazer para se tornar vencedores. Então a história que hoje existe dentro das pesquisas, dentro da academia, dentro da historiografia, e que não é tão recente não, essa historiografia que pensa numa história como um todo, e não só de um grupo social que venceu, mas também dos vencidos, daqueles que sofreram, daqueles que perderam, da população no geral, ela também precisa e merece ser contada. Então, quando a gente fala de uma história indígena, a gente não está falando de uma história que vai apagar a história da colonização portuguesa no Brasil, mas é uma história que vai levar em consideração e vai contar também o outro lado. Porque se a gente quer uma história real e mais próxima da verdade possível, a gente não pode levar só um lado em conta. A gente tem que levar todos. E tá mais do que na hora da gente começar a entender que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vão olhar para esses indígenas que viviam aqui, para esses diversos povos com uma cultura muito, muito diversa, riquíssima, e vão totalmente desprezar essas culturas, olhar para essas pessoas com um olhar de desprezo, com um olhar de superioridade, como dizendo, nós portugueses somos superiores e vocês são atrasados, são selvagens. Essa é a visão do português em relação ao indígena no Brasil, essa é a relação do europeu em relação às populações que viviam aqui na América. Então, já começa numa relação desigual. E muito quis se colocar que o indígena era preguiçoso, que o indígena era dócil, que o indígena aceitou. E isso não poderia estar mais longe da realidade. As fontes históricas, os relatos de viajantes e de muitas outras pessoas que viveram na nossa época colonial nos mostram uma realidade muito diferente. A gente teve indígena que resistiu, a gente teve indígena que se revoltou, a gente teve indígena que morreu para lutar contra essa dominação dos portugueses aqui. Teve muita gente que lutou contra, que tentou resistir das mais diversas formas. Então, seria muito leviano da parte do historiador falar só um pedaço, falar só do indígena que contribuiu. Teve indígena que ajudou os portugueses? Teve sim. Mas a gente tem que entender
que é um indígena que está perdendo a sua terra, que essa terra está sendo ocupada por portugueses. Os portugueses têm armas de fogo, coisas que os indígenas não tinham aqui, e os portugueses vão trazer para o Brasil uma série de doenças que não existiam aqui e que vão massacrar e matar muito dessa população indígena. Então o que acontece? A gente tem duas reações possíveis: os indígenas que se revoltam e vão lutar contra os portugueses, e os indígenas que tentam se aliar para tentar sobreviver. Então, quando a gente fala de um indígena que ajuda a colonização portuguesa e que luta contra outros indígenas, ele não está fazendo isso porque ele não gosta dos seus pares ou porque ele quer ajudar os portugueses, que ele é bonzinho. Não é isso. É uma tentativa de formar uma aliança para que ele sobreviva. E aí ele muitas vezes aceitou ser batizado, trocar de novo, se aculturar, ou seja, tirar a sua própria cultura e assimilar a cultura do outro, para tentar sobreviver neste mundo que mudou com a chegada dos portugueses e que agora esses indígenas precisam se adaptar. Então, mesmo o indígena que ajudou os portugueses em vários momentos da nossa história, ele não fez isso porque ele era bobo, ou porque ele foi enganado, ou porque ele era bonzinho. Não é isso. Ele fez isso por necessidade de sobrevivência. Por entender que talvez se ele agisse de outra maneira, ele não sobreviveria. Então é estratégico, é inteligente, é uma forma de tentar se manter nesse mundo que não é mais o mesmo, tá? Então a gente precisa começar a entender e desconstruir essa narrativa do indígena manso, do indígena dócil. Não é isso, gente. Eles são seres humanos e eles têm as histórias deles e eles também tinham os desafetos deles. Antes dos portugueses chegarem aqui, esses povos também tinham brigas internas, guerras internas, povos que não se davam bem, povos que se davam bem, como em qualquer outro lugar do mundo. Não é uma exclusividade aqui, nossa. Isso sempre aconteceu. Aconteceu na África, aconteceu na Europa, aconteceu na Ásia, aconteceu na Oceania, aconteceu em tudo quanto é lugar. Não é só aqui da América. Isso é uma coisa histórica do ser humano. Ok? E isso acontecia aqui também. E os portugueses vão saber usar essas desavenças, essas brigas internas que existiam entre alguns povos indígenas no Brasil para se beneficiar. Porque os portugueses eram bastante espertos. E se a gente pode falar de uma das maiores resistências indígenas na nossa história contra o domínio português, foi sem dúvida a Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios ocorreu entre 1554 e 1567. A guerra entre indígenas e portugueses aconteceu no litoral paulista e do sul fluminense, onde hoje é Bertioga até o Cabo Frio. Por que é chamada Confederação dos Tamoios? Porque vai juntar diversos povos indígenas, entre eles os tupiniquins, os tupinambás, aimorés e temíminós. E essa junção é de indígenas que vai lutar aí contra os portugueses. Nessa época, era comum que os portugueses viessem para o Brasil sem as suas esposas ou solteiros. E aí eles acabavam se casando com indígenas. E isso era uma forma de construir alianças com alguns povos indígenas. Era uma forma de se infiltrar naquela cultura e assim conseguir o apoio de algum desses povos para si. Foi assim que João Ramalho se casou com uma indígena do povo Guaianazes. E quando ele fez isso, ele passou a fazer parte desse povo. E ele vai usar esta aliança para atacar os indígenas tupinambás. O objetivo de atacar os tupinambás era torná-los escravos. Um dos povos que ajudava os tupinambás, os Caí-Suru, tiveram o seu chefe
aprisionado em combate e ele acabou falecendo, morrendo por maus tratos. O filho desse chefe, Aimberê, assumiu o comando desse povo e declarou guerra aos portugueses e aos guaianazes que estavam ajudando os portugueses. É nesse momento que Aimberê vai se unir a outros líderes tupinambás, como, por exemplo, Pindobuçu, Coaquira e Cunhambembe. E foi assim que foi formada a aliança da Confederação dos Tamoios, que significa o mais antigo. Nesse momento, os franceses chegaram no litoral brasileiro, ali do Rio de Janeiro, e queriam um pedacinho para eles. E eles, vendo o que estava acontecendo, decidem se aliar aos tamoios e oferecem armas para lutar contra os portugueses. Porém, uma epidemia de doença enfraqueceu os indígenas e, inclusive, matou lideranças. Matou o próprio Cunhambembe. E justo ele era um dos indígenas mais temidos pelos portugueses, porque ele não tinha medo, ele enfrentava mesmo. O objetivo dele era expulsar os portugueses e ele conseguiu destruir Piratininga, inclusive que era defendida pelo indígena Tibiriçá. E ele costumava pegar os canhões dos lugares que ele atacava e depois ele guardava esses canhões. Eles tinham mais de 4, 5 canhões que eles tinham pego dos portugueses. Aimberê assumiu a liderança e assim ele vai continuar com os ataques contra os portugueses. Ele até tentou fazer uma aliança com o indígena Tibiriçá, mas o Tibiriçá acabou se provando fiel aos portugueses, daqueles motivos que eu já comentei anteriormente. Mas a Confederação dos Tamoios conseguiu dizimar boa parte do povo guaianazes. Com o tempo, os tamoios foram perdendo as batalhas e foi quando Estácio de Sá chegou que ele conseguiu finalmente vencer a Confederação dos Tamoios e os indígenas tupinambás acabaram fugindo para o interior do território para se proteger. E nesse momento, ele também expulsou os franceses do litoral brasileiro. E apesar da Confederação dos Tamoios não ter sido um sucesso, e que a gente já sabia que seria bem difícil pela questão das armas, né, dos portugueses e das doenças que esses europeus traziam, ainda assim foram muitos anos de guerra e de resistência desses indígenas, o que nos mostra que esses indígenas não foram pacíficos e nem aceitaram a presença desses invasores em terras que mais para frente seriam o Brasil. Muito pelo contrário. A Confederação dos Tamoios é um dos exemplos, mas a gente tem várias revoltas e vários conflitos entre indígenas e colonizadores aqui no Brasil. Então, a gente precisa realmente olhar melhor para a nossa história, conhecer um pouco mais. E eu digo que, mesmo nós historiadores, com todo conhecimento, a gente ainda precisa ter um trabalho muito grande para divulgar melhor essas pesquisas. Porque numa pesquisa rápida no Google, você não acha tanta informação assim. Você tem pouquíssimas informações sobre a história dos indígenas aqui no Brasil e quando a gente acha, ainda tem muita informação equivocada. Então, a gente ainda tem um caminho grande para percorrer. E é por isso que nós, historiadores, e não só eu, tem muitos outros canais muito bons aqui no YouTube e em outros lugares, em outras plataformas, que trazem uma versão muito mais rica e muito mais interessante da história do que a gente tem até aí. E é por isso que esse é só o primeiro ano do Vem História. Ainda vai vir muito mais história para vocês. Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque a gente ainda tem muita, muita, muita coisa para conhecer. Beijos e tchau!